Ora bom, penso que já estabilizamos aqui a entrada na nossa sala, portanto reitero novamente as minhas boas-vindas a todos que estão presentes neste webinário. Como sabem, este webinário faz parte do ciclo de webinários que o Departamento de Educação para a Saúde promove neste ano letivo, subordinado à temática geral, prevenção a dobrar, cancro e Covid-19. Passamos já por variadas temáticas desde setembro, a altura em que nós começamos. Registamos sempre e todos os webinários um aumento de participantes ou de inscritos, o que também muito nos agrada, e em relação a isso só vos posso agradecer a todos vocês, e alguns, eu sei que sim, já vi aqui os nomes, estão connosco desde a primeira hora, e vindo, eu tenho a certeza que passam a palavra, porque só assim conseguimos ter este crescimento exponencial. Portanto, estamos neste momento a chegar em muitos lados. O virtual também tem esta vantagem, conseguimos efetivamente ter pessoas que de outra forma não poderiam estar connosco, quer a assistir, quer a palestrar, digamos assim, a partilhar o seu conhecimento, porque nem sempre é fácil fazer quilómetros a esta hora para estar depois a conversar por uma hora e meia, para depois voltar para os nossos locais de trabalho. Hoje, como sabem, a nossa temática é mais relativa à alimentação e à atividade física em tempos de pandemia, saber como é que nós lidamos com estas situações, e para isso convidamos, como de costume, dois especialistas na temática. Por um lado, na área da nutrição, temos o professor José Camolas, é vice-presidente da Ordem dos Nutricionistas, é ele próprio nutricionista no Hospital de Santa Maria, em Lisboa, para além de... Eu sei que havia outro hospital, Sr. Professor, mas acabei por me esquecer. Decorei uma parte e esqueci-me da outra. Meu Deus, eu sou mesmo... Pronto, escapou-se. Mas é em Lisboa e é reforçar os seus 300 quilómetros virtuais para estar aqui connosco. Temos também o Dr. Bruno Rodrigues, que está aqui um pouquinho mais perto, na Universidade do Porto, é doutorando da Universidade do Porto, é também fisiologista do exercício e mestre em exercício e bem-estar. Como eu disse inicialmente, é doutorando da Universidade do Porto neste momento e é também membro da equipa nacional do programa de promoção da atividade física. E, portanto, também um bocadinho nesta sequência que o convidamos, poder estar um pouquinho connosco, explicarmos um pouco este programa, percebermos como é que ele funciona, até porque, como tem vindo sendo hábito nos anteriores webinars, nós temos também grande percentagem de professores connosco e, portanto, nunca nos podemos esquecer que há aqui esta grande fatia de público que também está, com certeza, ávida, curiosa de perceber como é que pode aplicar estes conceitos nos seus contextos, nas suas disciplinas e nos seus grupos. Antes de passarmos um pequeno vídeo contextualizador desta nossa temática, ia-vos reforçar um pedido que também já havia aqui a ser passado no bate-papo, é que as perguntas que podem endereçar a qualquer momento a qualquer um dos nossos convidados, que as façam através do Q&A. Portanto, vocês terão no vosso monitor duas hipóteses, têm um bate-papo e têm um QIA, que se pudessem fazer as perguntas no QIA, facilita. Também estou a ver aqui alguém que pergunta que não se consegue ver e é normal. É normal, porque nós estamos no registro do webinar, então só vocês vão conseguir ver quem fala a nível de palestrantes, não se conseguem ver e também não conseguiram falar, está bem? Portanto, a comunicação, que esperamos que exista e que seja da vossa parte em grande número, mas poderá ser feita apenas por escrito, porque de facto, como vos digo, somos muitos, se a sala encher seremos 500 e portanto não seria de facto viável nem vermos-nos a todos, nem falarmos todos. Portanto, peço para isso a vossa compreensão e a vossa melhor colaboração. Sendo assim, acho que estamos prontos para começar. Já vos apresentei os nossos queridos palestrantes, a quem desde já agradeço a participação e o terem aceito de imediato o nosso convite, e ia pedir para me passarem o vídeo inicial para nos inspirarmos um pouco sobre estas temáticas.
Esta acaba por ser, de facto, uma temática recorrente nos últimos tempos. O grande número de notícias que encontramos aqui, algumas, e com que partilhamos agora, é mesmo prova disso. Acho que é uma preocupação transversal à nossa sociedade, pois que, de facto, mais confinados que estamos mais limitados naquela que é a nossa atividade física, por um lado, e, por outro lado, o professor José Camolas depois nos poderá partilhar e dizer de sua justiça se ficarmos em casa nos ajuda a alimentarmos melhor ou não, se só estamos a engordar porque estamos mais perto da alimentação, se estamos a comer melhor a comida de conforto, se estamos a comer pior e vamos buscar outras coisas, enfim. Acho que há aqui um equilíbrio que às vezes é difícil de alcançar. A verdade é que para atingirmos um peso saudável, para sermos mais saudáveis na generalidade, estes dois pratos da balança que hoje trazemos têm que ser de facto muito bem equilibrados. A atividade física, a nutrição. Poderíamos começar por qualquer um, mas de facto nós somos aquilo que comemos, já muitas vezes se ouviu dizer, portanto acho que poderíamos começar pela intervenção do professor José Camolas, e que entanto eu já fui verificar, para além de vice-presidente da Ordem dos Nutricionistas, para além de exercer nutrição no Hospital de Santa Maria, é também professor na Universidade de Medicina de Lisboa, e era essa a parte que me faltava. E portanto, Sr. Professor, agradeço-lhe mais uma vez a presença e passava-lhe a palavra. Obrigada. Muito obrigado. Muito boa tarde a todos. Permita-me, doutora Cristiana, na sua pessoa, de cumprimentar toda a equipa, que eu sei que é lata e que chega depois a um conjunto de outras pessoas que também estão aqui na audiência e, portanto, cumprimentar o vosso trabalho, o trabalho do Departamento de Educação para a Saúde, e dizer que é absolutamente fundamental que nós sejamos mais informados, porque sendo mais informados tomamos melhores decisões e essas melhores decisões protegem a nossa saúde. Aproveitar também para cumprimentar o Dr. Bruno Rodrigues e na sua pessoa cumprimentar a professora Marlene e toda a equipa do PNPAF, portanto que também têm feito um trabalho absolutamente notável em trazer para o léxico de todos nós a importância da atividade física. E é claro que estes dias que vivemos, este ano que vivemos com confinamentos, com Covid e com os constrangimentos e os desafios que nos impuseram, trouxeram também algumas oportunidades, e uma dessas oportunidades é esta, é estarmos aqui, e eu estou aqui a olhar para o número de participantes, que são 267, mas serão provavelmente mais ao longo do tempo, certamente entusiasmados com estas temáticas, mas sobretudo entusiasmados, e eu acho que isso o Covid não nos tirou, que é o entusiasmo pela aprendizagem e pela partilha de conhecimentos. Aí eu acho que nós estamos ainda mais, enfim, pujantes do que já fomos, e portanto deixem-me aqui, desde já, ir compartilhando os meus slides, e para vos dizer que esta temática, a temática da alimentação saudável é naturalmente muito grata a um nutricionista, mas a questão do peso saudável e a questão daquilo que são depois as consequências do peso não saudável, do excesso de peso, da obesidade, são elementos particularmente desafiantes para a sociedade em geral e têm sido o meu motivo de trabalho clínico, mas também de investigação ao longo dos últimos anos. E isto para vos dizer que, efetivamente, antes de nos confrontarmos com a pandemia Covid-19, nós confrontávamos desde há muito tempo com uma outra pandemia, que é a pandemia da obesidade. Em 1999, 2000, enfim, há uma primeira edição de 99, há uma edição que logo a seguir, que é esta que vem aqui à vossa frente, de 2000, a Organização Mundial da Saúde, tal como declarou recentemente a pandemia Covid-19, declarava a obesidade como uma pandemia. E, enfim, tecia um conjunto de considerandos, mas um dos considerandos principais que tecia há 21 anos atrás era: temos de parar a progressão desta doença, porque ela vai prejudicar muitíssimo a nossa evolução populacional e vai comprometer inclusivamente a sustentabilidade dos sistemas de saúde. Ora, passaram mais de 20 anos,
chegámos a uma nova pandemia, confrontámos com uma nova pandemia e, novamente, o papel da obesidade e o peso da obesidade. É interessante quando se fala de peso da obesidade, não é? Quando estamos a falar da obesidade, estamos a pensar em peso, mas naturalmente a obesidade pesa muito e pesa para além dos quilos da balança, pesa na qualidade de vida das pessoas, pesa nos anos vividos com saúde e pesa também noutros fatores, como são os fatores socioeconómicos, que falaremos um pouquinho mais à frente. Mas no caso concreto da pandemia Covid-19, é notável o impacto negativo da obesidade e do excesso de peso. É engraçado quando nos falavam de fisiopatologia da doença e nos falavam de excesso de peso, era frequente esta descrição do síndrome Pickwick. O síndrome Pickwick é uma característica que cursa com a sonolência, que cursa com a hipoventilação, isto é, uma respiração ofegante, difícil, um cansaço fácil, e designado como síndrome Pickwick exatamente porque surge caricaturado numa obra de Charles Dickens, os Pickwick Papers, e surge lá esta personagem que normalmente está constantemente a dormir em grande parte das caricaturas. E a obesidade tem aqui uma comunhão com a Covid-19 nesta característica que é o estado pró-inflamatório. Vocês já ouviram de certeza falar muito de inflamação nos últimos tempos, e eventualmente ouviram falar de um conceito importante na área das doenças metabólicas crónicas e particularmente na área da obesidade, que é a inflamação subclínica. Ora, no caso da doença Covid-19 e nos casos mais graves de Covid-19, esta inflamação é mais expressiva, mas em rigor o que está em causa são este conjunto de respostas pró-inflamatórias que, no fundo, são a força motriz da gravidade da doença e que são normalmente proporcionais à gravidade da doença. E é este aspecto comum no facto do indivíduo com excesso de peso e obesidade ter mais frequentemente dificuldade respiratória, ter um estado pró-inflamatório mais elevado, que provavelmente mais fragiliza as pessoas com excesso de peso e que faz com que, quando nós olhamos para os dados da mortalidade e da morbilidade associada à infecção por Covid-19 em indivíduos com excesso de peso, vejamos que a probabilidade de estar positiva à Covid-19 é superior nas pessoas com obesidade, a taxa de hospitalizações é muitíssimo superior àquilo que encontramos para a população em geral, também o é a probabilidade de ter necessidade de cuidados intensivos e ventilação invasiva, e depois aqui é a área em que alguns autores discordam, e já vos vou mostrar os dados para Portugal, que aliás citam um artigo do Público que vimos aí no vosso filme ainda há pouco, e nos dados da mortalidade é que há alguma diferença entre estudos se de facto ter obesidade e Covid-19 aumenta ou não efetivamente a mortalidade. Para Portugal parece que não aumenta, mas aumenta em 1,6 vezes o risco de ser internado e aumenta a probabilidade da doença ter uma expressão de gravidade. E, portanto, no fundo, nós temos aqui esta interação a que estes autores chamaram a tempestade perfeita. Esta relação entre a obesidade, aquilo que são as chamadas doenças crónicas não transmissíveis e a pandemia com a qual convivemos por Covid-19. Então, há algo que nós já sabíamos há muitos anos, que já vinha muito bem destacado neste documento da Organização Mundial da Saúde, que é o facto de eu, por ter excesso de peso, por ter obesidade, e quanto mais grave o grau de obesidade, mais provável é que assim seja, me aumenta o risco de outras doenças. Portanto, digamos que este facto de nós olharmos para as enfermarias dos hospitais ou para as unidades de cuidados intensivos e encontrarmos lá mais pessoas com obesidade é muito preocupante, mas infelizmente não é surpreendente. Infelizmente não é surpreendente porque ter peso a mais fragiliza
no que respeita à dinâmica ventilatória, ter peso a mais fragiliza no sentido de se ficar mais sensível no que respeita a estado pró-inflamatório, e ter peso a mais aumenta o risco de doença num vasto conjunto de outras doenças, inclusivamente também alguns tipos de cancro. Só para terem uma ideia, se olharem aqui deste lado, e este foi um quadro que publicámos há relativamente pouco tempo, no contexto quando eu ainda estava também ligado ao PNPAS, ao Programa Nacional de Promoção da Alimentação Saudável, e vocês reparem que ter uma obesidade de grau 3, aquilo que se chama obesidade severa ou mórbida, quase triplica a mortalidade, portanto, o risco de mortalidade precoce. E, portanto, esta tal tempestade perfeita, como aqueles autores diziam, esta inter-relação entre o excesso de peso e a gravidade da Covid-19, aconselham a que algo se faça do ponto de vista da nutrição e da alimentação. Esta é uma revisão já publicada este ano de vários estudos científicos, que traz aqui, eu pus aqui esta imagem para vos mostrar o papel que algumas vitaminas têm na resposta imunitária. De certeza ouviram as notícias logo no princípio da pandemia que relacionavam a vitamina D, ou os déficits de vitamina D, com os internamentos e a gravidade da doença. Há uma ampla discussão a este respeito, e o que estes autores concluem é algo que, enfim, para os nutricionistas não é novidade, mas que merece ser citado. É que a nutrição adequada é fundamental também na resposta à Covid-19, e que a nutrição adequada é fundamental em todos os aspectos da resposta imunitária, mas é fundamental na nossa resistência à doença em sentido lato. E é particularmente importante nas populações de alto risco. Os autores aqui citam as pessoas mais velhas, mas naturalmente nós falamos de todo o espectro. E posso-vos dizer, eu trabalho há muitos anos na área da obesidade, e dentro da área da obesidade trabalho especificamente com candidatos a cirurgia da obesidade, portanto as obesidades mais graves, mais complicadas e com risco mais elevado, e não é mesmo nada raro encontrarmos pessoas com 120, 130, 150 ou mais de 200 quilos com déficits vitamínicos e déficits minerais muitíssimo importantes. E, portanto, de repente vocês têm a sobreposição de um excesso de massa gorda muito grande com um déficit nutricional muito expressivo, o que é quase desconcertante, porque à partida não era de intuir que um indivíduo com tanto excesso de peso, com um supérfluo alimentar eventual, tivesse depois déficits vitamínicos e minerais. A forma como eu explico normalmente isto aos meus doentes é que as mesmas calorias, os mesmos nutrientes, os mesmos alimentos que nos fazem engordar não são aqueles que nos nutrem verdadeiramente, não são aqueles que garantem o nosso bom estado de saúde em sentido geral. E isto só para citar um número: os maus hábitos alimentares roubam-nos 16% dos anos vividos com qualidade. E, portanto, ao adotarmos hábitos alimentares desadequados, desajustados das nossas necessidades, nós perdemos anos de vida, mas sobretudo perdemos anos de vida com qualidade. Quase a diferença entre viver e sobreviver, e eu acho que estaríamos todos de acordo, que se nos dessem a escolher entre viver mais, com muito pouco ou nenhuma saúde, ou viver um pouquinho menos de saúde plena, provavelmente uma grande maioria de nós preferiria viver com a saúde plena. Em consequência do confinamento anterior, a Direção-Geral da Saúde levou a cabo este inquérito sobre alimentação e atividade física, e eu, naturalmente, tendo um especialista em atividade física, vou remeter-me só aos dados relativos à alimentação. E há alguns dados aqui curiosos. Reparem que aproximadamente 60% das pessoas consideraram ter alterado, em consequência do confinamento e dos isolamentos sociais profiláticos, e os outros consideraram ter melhorado os seus hábitos alimentares, mais as mulheres do que os homens,
Mas, no outra face da moeda, não vale a pena aqui dizer que 40% consideraram ter piorado os seus hábitos alimentares. E depois, discriminando aqui um pouquinho, aquilo que podem aqui verificar em cima é que, efetivamente, depois há um conjunto de mudanças, por exemplo, ir menos vezes às compras, cozinhar mais, mas depois também há um conjunto significativo, 1/3 das pessoas que passaram a petiscar mais ao longo do dia ou que alteraram o número de refeições diárias. E esta questão da melhoria dos hábitos alimentares, esta questão das mudanças do comportamento alimentar e do padrão de refeições vale a pena ser aqui analisado de uma forma mais precisa. E isto porquê? Porque nós sabemos que há um desvio importante entre aquilo que é a disponibilidade alimentar, o acesso a alimentos adequados, isto é, nós temos se calhar mais acesso do que seria desejável, por exemplo, a produtos de origem animal, e se calhar um acesso um pouco aquém do desejável naquilo que respeita ao grande grupo dos hortofrutícolas, e isso depois expressa-se nos nossos hábitos alimentares, nos nossos comportamentos alimentares, e aquilo que vocês podem ver aqui são dados do Inquérito Alimentar Nacional que nos dizem que nós consumimos laticínios acima daquilo que seria desejável, carne, pescado e ovos também, e depois consumimos poucas leguminosas, poucos hortícolas e estamos também aquém do consumo de frutas. Mas mais importante do que isto é que quase 30% dos nossos consumos alimentares nem sequer constam da roda dos alimentos. E isto inclui, por exemplo, as bebidas não alcoólicas, que é o mesmo que dizer os sumos e os refrigerantes, e estes têm depois um peso muito importante na ingestão de calorias, aquilo que os nutricionistas gostam de chamar calorias vazias. Isto é, não fornecem nada que tenha particular interesse a não ser o açúcar. E, portanto, este desvio faz com que nós não nos possamos sentir tão animados quanto gostaríamos quando vemos que há esta melhoria, porque o ponto de partida é mau. O ponto de partida, em termos de qualidade da alimentação, é relativamente mau. E depois aquilo que vocês podem ver, de facto, no animador, não chega a 20% as pessoas que aderiam a um padrão alimentar mais saudável, mais rico em frutas, hortícolas e em pescado, e eram 10% aqueles que aderiam a um mau padrão alimentar. O que é ainda mais preocupante nestes dados? O que é mais preocupante nestes dados tem a ver aqui com fatores mais específicos, e um deles já vimos antes, é que os homens aderem menos a padrões alimentares saudáveis. Há muitas teorias à volta disto, uma delas é que as mulheres de facto procuram mais cuidados de saúde, estão mais informadas. Há quem diga que tem a ver com a condição da maternidade, eu acho que tem mesmo a ver com uma vontade natural das mulheres para procurarem mais conhecimento, também pela questão do cuidado, mas não só. Reparem também que são os mais jovens que têm padrões de comportamento alimentar menos saudáveis e, em cima disto tudo, são também os mais desfavorecidos. São aqueles que têm mais dificuldades económicas, são aqueles que estão em risco de insegurança alimentar e são aqueles, e é por isso que o vosso serviço é tão importante, são aqueles que têm menos literacia em termos alimentares e eu diria que em sentido lato, em literacia em saúde. E, portanto, também neste aspecto, a Covid-19 e esta epidemia se aproxima muito daquilo que sabemos para a obesidade. A obesidade também se associa muito a baixos recursos económicos e há aqui uma grande discussão se é o facto de eu ter obesidade que faz com que tenha menos rendimentos ou acesso por exemplo, a profissões mais bem remuneradas, ou se é o sentido inverso, se é o facto de nascer pobre, viver pobre, que me aumenta o risco de obesidade, mas enfim, eu diria que isso é quase uma discussão académica, que não vem aqui para o caso, mas que há a associação entre as duas variáveis há, e quando nós olhamos para a distribuição de insegurança alimentar e de obesidade em Portugal, os mapas são praticamente iguais. E portanto, estes dois aspectos são também eles muitíssimo importantes e que têm que ser tidos em linha de conta quando nós pensamos depois a nossa intervenção. Como eu costumo dizer aos meus alunos, nós às vezes estamos a pedir aos nossos utentes que consumam mais este ou aquele alimento, sem lhes termos perguntado primeiro se eles têm capacidade de o adquirir, se têm acesso a ele, e esse é também um fator importante.
Esse é um dos grandes desafios. Há inúmera publicação nacional e internacional sobre o chamado custo das calorias ou o custo da alimentação mais adequada. Eu assinalei ali com aquela setazinha a verde uma honrosa exceção, que são as leguminosas. As leguminosas são muito nutritivas e relativamente baratas, e estão vocês a pensar, agora está este aqui a falar de excesso de peso, de confinamento, déficit de atividade física, e está-nos a mandar comer feijoadas, ranchos. Não é exatamente isso de que estamos a falar, até porque a feijoada é feijoada, não é carnada. Portanto, é feijão e depois um bocadinho de carne para dar sabor e muita hortaliça, e não muita carne, um restinho de hortaliça e meia dúzia de feijões para compor. E, portanto, isso é que era a feijoada, e em bom rigor uma boa sopa de feijão pode ela própria funcionar como uma refeição por si só, não requerendo, por exemplo, segundo prato, e pode ser até uma boa refeição de jantar. Só para vos dar uma nota de investigação feita em Portugal por investigadores portugueses, pela doutora Carla Campos Correia, que foi minha orientanda de mestrado, e que foi à procura desta questão do paradoxo da insegurança alimentar e da obesidade em portugueses, portanto, e fez para enquadramento teórico esta revisão, e que punha aqui o dedo na ferida, não é? É preciso vermos localmente, vermos nos cuidados de saúde primários, termos estratégias de intervenção local, e este trabalho é preciso ser feito, e o próprio PNPAS também já se posicionou. Isto já para vos dar algumas pistas, e até a propósito de algumas perguntas. Uma delas era como é que é possível uma família com menos recursos ter uma alimentação saudável, e aí todos nós somos responsáveis, e por exemplo, os programas de apoio às pessoas desfavorecidas têm também de ter cada vez mais este critério de assegurar alimentos que são nutritivos, que são adequados. Por exemplo, aqui assegurar 50% das necessidades nutricionais diárias. Pediam a determinado momento nas questões que vos desse dicas como é que isto se faz, como é que eu, em contexto de pandemia, em contexto de confinamento, poderei adotar padrões alimentares mais adequados, escolhas alimentares mais adequadas, e prevenir o ganho de peso. E eu trago-vos aqui um quadro síntese que nós construímos para indivíduos com excesso de peso e obesidade, enfim, aqueles casos mais graves que vos falava, destinados ou com indicação para cirurgia da obesidade. Mas estas regras são regras absolutamente transversais. Eu diria que valem para quem tem 5 quilos a mais e valem para quem tem 50 quilos a mais. E um deles é melhorar a qualidade da nossa alimentação, reduzir aquilo que nós chamamos de densidade energética e melhorar aquilo que nós consideramos densidade nutricional. E isso passa por reduzir a representatividade, por exemplo, dos açúcares, evitando logo a partir do açúcar de adição, evitando logo a partir das bebidas açucaradas, que ainda por cima têm mais um imposto e por isso ficaram mais caras, e portanto logo evitando aí. Controlar a ingestão de gordura, e aqui controlar a ingestão de gordura inclui controlar o azeite, porque o azeite é uma gordura, 1 litro de azeite são 9.000 calorias, e portanto se nós tivermos a mão pesada para o azeite, isso vai ter consequências no nosso peso e consequentemente na nossa saúde. Em sentido inverso, aumentar a proporção de legumes e de hortícolas, as sopas, a guarnição no nosso prato. Eu não estou com isso a dizer que não se pode comer batatas e só se tem que comer legumes, mas se eu aumentar a porção dos legumes, reduz a porção do resto, e isto até é ambientalmente mais sustentável. Isso remete-nos para aquilo que é o conceito da dieta mediterrânica, que não vos vou voltar aqui a descrever, mas que com certeza já ouviram falar, mas que tem este aspecto muito importante, que não é uma dieta de cozidos e grelhados. Temos os estofados, temos os caldos, temos as caldeiradas, que são perfeitamente saudáveis, lá está, se nós usarmos mais ervas aromáticas do que sal e formos parcimoniosos na adição de gordura. Mais importante do que vos dizer comam várias vezes ao dia é dizer-vos tenham um padrão estável de refeições. Tenham pelo menos as 3 refeições principais e sejam estáveis no vosso padrão de refeições. Viram ali que um dos erros cometidos foi aumentar o petiscar, ok? Portanto, alimentação saudável não é comer muitas vezes. Alimentação saudável é ter um padrão. É aquilo que nós chamamos aqui refeições âncora, ok? Aquelas eu faço sempre, poderei acrescentar uma ou retirar uma, em função do número de horas que estou sem comer, do meu apetite naquele dia ou nos meus gastos energéticos.
E, portanto, as tais refeições intermédias. E uma questão importante, se estamos em casa, se temos mais tempo para cozinhar, se temos mais tempo para fazer as refeições, então que comamos mais devagar. Saboreemos os alimentos. Mesmo que seja uma grande asneira, mesmo que aquilo que estão a comer seja uma verdadeira bomba atómica alimentar, olhem, se for para fazer mal, ao menos que saiba pela vida. Então saboreiem, comam devagar. Termino já a seguir, porque sei que já estou a exceder o meu tempo, para vos mostrar um artigo publicado há meia dúzia de dias e para vos mostrar que nada na alimentação saudável cumpre a regra de quanto mais melhor, nem mesmo os legumes e os hortícolas. Já ouviram provavelmente falar da regra dos 5 ao dia, 5 porções de legumes e hortícolas e frutos no decurso do dia. Este estudo é um estudo de acompanhamento de vários anos de mais de 100 mil pessoas. E aquilo que estes autores concluem é o seguinte, aquilo que vocês podem ver aqui no primeiro gráfico de todos é que se eu comer até 5 porções, eu vou reduzindo o meu risco de mortalidade, mas das 5 porções para a frente já não reduzo mais, ok? Não ganho nada com isso. Se olharem para a questão da fruta, é particularmente interessante, porque eu vou ao mínimo da mortalidade ali entre as 2 e as 3 frutas por dia. Mas a partir daí a mortalidade começa a aumentar. Dito de outra forma, a fruta é muito saudável, mas não é para comer à vontade e nem aos quilos. No caso dos legumes, vou até ali às 3, 4 porções e depois se estabiliza. Nem aumenta, nem diminui a mortalidade. E, portanto, termino aqui para vos dizer isto mesmo. A alimentação saudável é um jogo de equilíbrio. A alimentação saudável, aquela que previne o ganho de peso excessivo, mas que também previne um conjunto de outras doenças e que me deixa mais capacitado, seja para prevenir a infecção por Covid, seja sobretudo se for infectado para não ter uma situação mais grave ou morrer da doença, é exatamente aquela que me dá este equilíbrio e o equilíbrio das decisões. Obrigado, espero não ter excedido muito o meu tempo e depois a seguir falaremos com certeza na questão das perguntas e respostas. Muito obrigada, professor José Camola. Enquanto ia falando, de facto, surgiram aqui uma série de questões, algumas logo a priori e outras na sequência do seu discurso, mas eu preferia às tantas fazer a conversa no final, até porque se calhar pode haver contributos dos dois para as diferentes perguntas e até por uma gestão de tempo. Portanto, desafiava todos os nossos ouvintes, quem está a assistir, para continuarem a pôr as suas questões e depois tentaremos, quanto mais não seja de uma maneira mais categorizada, pronto, tentámos aqui juntar algumas questões, mas responder a todos. De facto, foi muito interessante a sua abordagem, levando-nos a pensar nesta importância da literacia em saúde, desta importância de sabermos de facto o que é que as informações e mesmo as ditas regras querem efetivamente dizer, não é? E esta última nota das 5 porções por dia, e muitas vezes digo justamente isto que acabou de referir, não é? Nós temos de ter cuidado, porque o que é que são estas 5 porções, como é que elas são distribuídas, o que é que simbolizam na prática, não é? Mesmo o próprio tamanho da fruta, estamos a falar, quando falamos de uma peça de fruta, é que peça de fruta, que tamanho de peça de fruta, não é? É uma laranja enorme corresponde à mesma coisa do que uma laranja pequena, ou uma banana da madeira é igual a uma banana normal. Há também estas questões que podemos depois discutir. Assim como também reforçava, até porque vem muito da minha prática, daquilo que muitas vezes eu advogo, que é muitas vezes a ideia também da própria confecção dos alimentos. Falava do azeite e acho que é realmente um dos exemplos mais paradigmáticos, que é nós muitas vezes a questão não é só o que comemos, é também como confeccionamos o que comemos, não é? E logo aqui também há alguma dificuldade e é uma aprendizagem que todos nós temos que fazer. Bom, já falamos da primeira parte, somos aquilo que comemos, portanto nós comemos e muitas vezes o que acontece é que para tentar aqui equilibrar e para não exceder o peso saudável que à partida nós todos gostamos de ter, vingamos-nos, entre aspas, aqui no exercício. Portanto, vamos agora voltar as energias para a atividade física e passava a palavra ao Dr. Bruno Rodrigues, então, para abordar um bocadinho estas questões relacionadas com a atividade física e o peso saudável. Olá, muito boa tarde. Eu gostaria, primeiro de tudo, de cumprimentar e agradecer o convite
à doutora Cristiana e também à doutora Joana desculpe, Patrícia, não é? Patrícia. À doutora Patrícia que fez o convite diretamente. Gostaria também, aproveitar para cumprimentar também o professor José Camoles. Eu gostei muito da sua apresentação, foi super clara. Eu próprio aprendi bastante com isto e faço realmente minhas as suas palavras iniciais em relação à importância deste tipo de webinars, porque é a melhor forma que nós temos hoje em dia de comunicarmos entre nós e podemos partilhar conhecimento com a população é realmente através da internet e tem-se verificado e aparentemente já estão cerca de 300 pessoas a participar, por isso é realmente incrível a vossa adesão. Eu venho em representação do Programa Nacional para a Promoção da Atividade Física. Neste momento, nós estamos numa fase em que temos que ter alguns cuidados relativamente à alimentação e também à atividade física, porque realmente estamos confinados. Eu não vos venho falar diretamente sobre a questão da obesidade, porque também acreditei, e bem, pelos vistos, que o professor José Camoles ia falar muito bem e de forma clara sobre essa questão. Eu venho-vos falar na atividade física como um comportamento no sentido mais lato. A atividade física pode ser, mas não é necessário que seja uma compensação à alimentação, mas sim, gosto de ver a atividade física como agregadora de outros comportamentos como a alimentação. Eu começo por apresentar a nossa equipa. Nós temos uma equipa multidisciplinar com uma série de especialistas em áreas convergentes à atividade física. Temos 4 grandes eixos estratégicos de ação. Um eixo de comunicação e sensibilização à atividade física, à prática de atividade física, a monitorização dos determinantes e níveis de atividade física, sistema e serviços de saúde, onde nós pretendemos que a atividade física seja cada vez mais a parte integrante dos cuidados de saúde primários no nosso Sistema Nacional de Saúde, e depois um último eixo de ambientes e contextos de vida, onde pretendemos incentivar e promover o aparecimento de novas boas práticas no que diz respeito à promoção e prática de atividade física. E a problemática que me convidaram a vir falar aqui hoje, no fundo, nós, infelizmente, eu posso dizer que já estamos com esta problemática há cerca de um ano, porque a pandemia em Portugal deu início a 2 de março de 2020, se não estou em erro, por isso já passa um ano, e quanto mais a pandemia se prolonga no tempo, maior será o impacto e mais significativo será o impacto da pandemia, tanto a nível económico como social e também relativamente à saúde. E trago-vos o comportamento que é a atividade física, que tanto neste contexto como em todos os outros contextos anteriores foi sempre um bem essencial e também deve ser visto como isso. Por isso vamos tentar de forma lata novamente falar sobre a atividade física. Temos pouco tempo para conseguir abordar todos os assuntos, tanto que tenham a ver com a alimentação como com a atividade física. Para quem não sabe, a atividade física é qualquer movimento que nós realizemos e que aumente o nosso dispêndio energético acima dos níveis de repouso e pode ser feito numa série de contextos. A verdade é que esses contextos hoje em dia nós estamos muito mais circunscritos a menos contextos devido ao confinamento. De qualquer das formas, temos muitas soluções para continuarmos a ser ativos. Eu não me vou prender muito aos benefícios da atividade física. Já todos conhecemos que a atividade física melhora, ajuda na gestão do peso, melhora a nossa capacidade cardiorrespiratória, aumenta os nossos níveis de força, mas também tem uma grande relação com o risco de mortalidade. Enquanto mais ativos nós formos, ou se nós cumprirmos as recomendações que eu vou falar a seguir, temos menos risco de morte. Além disso, e quando falamos numa atividade física mais estruturada,
planeada e também com o objetivo claro de atingir a saúde, de alcançar também uma boa condição física. Já estamos a falar de exercício físico, são conceitos distintos. E neste caso, quando estamos a falar em exercício físico, podemos também dizer que é uma excelente ferramenta no que diz respeito à prevenção e também ao nível da coadjuvância terapêutica de uma série de doenças crónicas. No entanto, a inatividade física é efetivamente prevalente em Portugal. Nós somos um dos países a nível mundial que mais inatividade física tem. Por outro lado, é também o fator de risco mais prevalente, ao mesmo tempo que estamos a falar também do colesterol, da hipertensão, da obesidade, do consumo de tabaco e da diabetes, e está relacionado com cerca de 14% da mortalidade em Portugal. E quando nos socorremos aqui dos últimos dados do Eurobarómetro, que foi realizado em 2017, verificamos que Portugal foi o terceiro país em que teve mais pessoas a responder que nunca fazem exercício ou praticam algum desporto. E se nós conseguirmos evitar esta inatividade física, reduzir estes níveis de inatividade física, é sabido que também conseguimos aumentar a nossa qualidade de vida, a nossa esperança média de vida e também reduzir o risco das doenças crónicas que vos falei há pouco. E se do ponto de vista da saúde já é muito reconhecido a atividade física como um comportamento importante, também do ponto de vista económico tem uma palavra a dizer, porque parece que a atividade física custa cerca de 900 milhões por ano aos cofres do Estado, e estes 900 milhões têm mais a ver com custos diretos, não contabilizando também os custos indiretos, por isso ainda pode ser um valor aumentado. Para ter uma ideia, porque 900 milhões é realmente uma realidade muito grande e às vezes não dá para ter bem noção do que é isto, do que é este valor tão alto, mas equivale a cerca de 9% do orçamento do Ministério da Saúde no ano de 2017. Por isso, como podem ver, é realmente um valor bastante significativo. Agora, com a pandemia, o panorama mudou totalmente. Eu, como vos disse há pouco, em vários contextos nós conseguimos fazer atividade física, em vários contextos conseguimos fazer exercício físico, evitar o comportamento sedentário, evitar estarmos inativos o mais possível. No entanto, com o confinamento, temos menos oportunidades para poder fazer esta prática, principalmente no que diz respeito ao exercício físico acompanhado. No entanto, uma das grandes medidas, diria eu, do governo português em relação às exceções ao confinamento foi a permissão para a prática de atividade física ao ar livre, claro, sempre afastado de outras pessoas e de forma isolada, mas existia esta possibilidade, o que realmente transmitiu uma mensagem muito importante em como a atividade física é realmente um bem essencial para todos nós. O professor José Camola já falou neste inquérito que nós realizámos. O PN-PAF participou juntamente com o PN-PAS neste inquérito. Eu calculei também que o professor José Camolas fosse falar sobre este inquérito relativamente à alimentação, por isso vou apenas falar sobre os dados da atividade física. Dizer-vos só que nós conseguimos uma representação, tivemos uma amostra representativa da população portuguesa, e alcançámos cerca de 6 mil inquiridos, foram 5 mil e muitos inquiridos, e que mostra aqui alguma robustez dos dados que tanto o professor José Camolas como eu vos venho apresentar. Os níveis de atividade física em contexto de contenção social, e reparem que estamos apenas a falar do primeiro confinamento, ainda não temos dados sobre este segundo grande confinamento, mas detectaram que cerca de 30%, pouco mais de 30% da população foi considerada pouco ativa, mas quando fomos comparar com dados de anos anteriores, por exemplo, o Barómetro Nacional da Atividade Física, que foi o último
o último grande momento em que nós conseguimos monitorizar de forma nacional a atividade física da população, verificamos que mais pessoas foram consideradas pouco ativas e também menos pessoas foram consideradas moderadamente ativas e ativas. No grupo das pessoas ativas, podemos verificar um pequeno decréscimo, o que pode muito ter a ver com a própria medida que eu vos falei há pouco por parte do governo, porque as pessoas que são ativas e estão intrinsecamente motivadas para serem ativas conseguiram arranjar formas de se manterem ativas. E se há pouco eu referi que não gosto da palavra apenas neste caso, mas 30%, cerca de 30% das pessoas se considerou pouco ativo, a verdade é que quando fomos perguntar qual é que era a percepção da pessoa relativamente à prática de atividade física, as pessoas, na sua grande maioria, mais de metade da população, referiu praticar menos atividade física quando comparado com fases pré-confinamento, pré-Covid-19. Este dado foi um dado que me surpreendeu pela positiva. Isto mostra que cada vez mais a população reconhece a atividade física como uma boa ferramenta de melhor saúde. Podemos dizer que a maioria das pessoas reconheceu a atividade física ao ponto de a principal razão de prática ser a saúde, e logo a seguir veio a gestão do stress, o que também mostra o reconhecimento por parte da população relativamente aos benefícios que a atividade física tem perante também a saúde mental. A nível das atividades físicas realizadas, e quando falamos em atividade física mais organizada, mais estruturada, com esse objetivo de ser mais ativo, temos a caminhada e depois também as atividades de fitness e de força, e isso pode muito bem ter a ver com todas as iniciativas que existiram online, onde bastantes profissionais puderam transmitir direto e também em indireto várias atividades para as pessoas poderem replicar. Do ponto de vista das atividades mais integradas na vida diária, as limpezas domésticas foram as vencedoras, foram realmente a atividade mais praticada, mais prevalente por parte da população portuguesa, mas a verdade é que as pessoas sempre realizam naturalmente este tipo de atividade, mas como também passaram mais tempo em casa, também houve mais esta necessidade das limpezas domésticas. Uma ressalva que eu gostaria de fazer é que ainda não gosto muito desta diferença entre as senhoras e os senhores, em que as senhoras se dedicaram mais às limpezas domésticas em comparação aos senhores, mas também acredito que se calhar se fizéssemos este estudo há 10 anos atrás, o desfazamento ia ser maior, e se calhar se fizermos dentro de 10 anos, o desfazamento será talvez nulo, e eu ambiciono que assim o seja. Relativamente ao comportamento sedentário, e dizer-vos que o comportamento sedentário é o tempo em que nós estamos sentados, reclinados ou deitados enquanto estamos acordados, e não é propriamente sermos inativos. Dizer-vos que cerca de 40% das pessoas que foram inquiridas passaram mais de 7 horas por dia sentadas, o que é realmente um valor muito significativo e que nós tentámos, através de uma série de recomendações que já vos vou abordar, evitar que este número fosse aumentando. A nível das atividades de comportamento sedentário, realmente as atividades à frente do ecrã foram as mais prevalentes, o teletrabalho veio logo a seguir, e eu acredito que se fizermos agora um novo estudo para o segundo confinamento, que o teletrabalho vai também ganhar uma grande preponderância, e lembrar também que grande parte, provavelmente, do teletrabalho também foi em tempo de ecrã, e por isso esta atividade à frente de qualquer uma das atividades à frente do ecrã claramente foi muito significativa durante o confinamento. Falando-vos agora desta relação entre a própria Covid-19 e a atividade física, dizer-vos que a inatividade física, juntamente com outros comportamentos e também com a própria obesidade, ou comportamentos, por exemplo, como a alimentação que o professor José foi falando, reduzem a nossa saúde metabólica. Isto
quer dizer que provavelmente as pessoas que antes, provavelmente de certeza que as pessoas que antes da pandemia já faziam pouca atividade física, já não se alimentavam da melhor maneira, já tinham uma saúde metabólica mais pobre. E esta baixa saúde metabólica aumenta a nossa imunossenescência, que no fundo é uma deficiência funcional da nossa capacidade imune de conseguirmos detectar e também contra-atacar possíveis invasores ao nosso organismo. Este aumento de imunossenescência leva a uma maior propensão para sermos contagiados com doenças infecciosas, como, por exemplo, a própria Covid-19, aumenta os processos inflamatórios sistémicos que o professor José falou logo ao início da sua apresentação, e estes processos inflamatórios também tornam todos os sintomas muito mais graves e também mais prolongados no tempo, e também uma diminuição da imunovigilância, o que quer dizer que o nosso organismo é menos capaz, está menos apto a encontrar, a detectar determinados intrusos no nosso organismo, e neste caso muito concreto do próprio coronavírus. Isto para vos dizer que então a saúde metabólica pobre é considerada um principal risco para o desenvolvimento de formas mais graves de Covid-19. Não quer dizer que, se formos muito ativos, não corramos o risco de sermos contagiados com a Covid-19, mas se formos, vamos ter mais dificuldade em conseguir superar a doença sem outro tipo de sintomas mais graves. Dizer-vos também que, também do ponto de vista mental, a atividade física tem um papel chave, porque quem fez menos atividade física durante o confinamento, durante a pandemia, teve maiores níveis de depressão, ansiedade e stress. E no que diz respeito aos benefícios da atividade física, aumenta o nível de imunovigilância que vos falei há pouco, o risco de infecções a este nível respiratório também é reduzido, bem como a duração e intensidade dos próprios sintomas. O risco de mortalidade por estas doenças também é reduzido porque somos muito mais capazes de as combater. O número de respostas inflamatórias e a sua intensidade também é menor, e o professor José falou bastante sobre esta questão. Também relativamente à alimentação, e o mesmo se verifica com a atividade física. As hormonas de stress em circulação também vão reduzir, e por outro lado temos uma maior imunocompetência, que é a capacidade do nosso sistema imunológico conseguir detectar, mas também combater este tipo de organismos. Para conseguirmos obter todos estes benefícios, saíram, se não me engano, em novembro de 2020, há poucos meses, as novas recomendações de atividade física e comportamento sedentário da Organização Mundial de Saúde. Eu só vos venho falar sobre as recomendações para crianças, para idosos e para adultos. No entanto, no nosso site, em pnpaf.pt, se tiverem interesse, este documento está totalmente traduzido e pode ser livremente descarregado, e também vão ter, além de mais informação daquela que eu vos vou dar aqui, também recomendações para pessoas com doenças crónicas, pessoas com deficiência e mulheres grávidas e em pós-parto. Relativamente às crianças e adolescentes, realizar pelo menos 60 minutos de atividade física de intensidade moderada a vigorosa, e pelo menos 3 dias de intensidade vigorosa. Nós, quando estamos a realizar uma atividade vigorosa, é aquele momento em que nós nos sentimos ofegantes e realmente cansados após fazer determinada prática. A atividade física moderada também é uma atividade que nos obriga a cansar-nos, mas não de forma tão vigorosa. Por outro lado, também é recomendado limitar o tempo sedentário, principalmente no que diz respeito ao tempo de ecrã em recreação, e a verdade é que com a telescola as nossas crianças estão bastante tempo à frente do ecrã, e tentarmos então que as crianças, depois da telescola, possam sair dos ecrãs e fazerem algum tipo de atividade física. No que diz respeito aos adultos, os adultos devem realizar pelo menos 150 a 300 minutos de atividade física de intensidade moderada, ou então
75 a 150 de intensidades mais intensas, ou também uma combinação equivalente entre estas duas intensidades, tendo assim uma thumb rule, uma regra de polegar, em que 1 minuto de intensidade mais vigorosa pode equivaler a cerca de 2 minutos de intensidade moderada. Além disso, devem ser realizados pelo menos 2 dias de atividades de fortalecimento muscular, e para isto não estou a dizer que precisam de ir para um ginásio treinar. Eu já vos vou falar a seguir de que tipo de atividades que se pode fazer que trabalha este tipo de capacidade física. Mas se nós quisermos ter ainda mais benefícios relacionados com a saúde, devem ser realizados então mais de 300 minutos de intensidade moderada, ou então mais de 150 de intensidade vigorosa. Por outro lado, e relativamente ao comportamento sedentário que vos falei há pouco, tentar limitá-lo ao máximo e substituí-lo com atividade física, nem que seja com atividade física ligeira. No caso dos idosos, é muito idêntico, mas também se acrescenta a necessidade de, em pelo menos 3 dias, realizar-se atividades de equilíbrio e também um maior foco também em fortalecimento muscular. Assim, do ponto de vista geral, estas recomendações indicam que todo o movimento conta, ou seja, eu não preciso de cumprir as guidelines para ter algum benefício. Claro que quanto melhor e quanto mais atividade física eu fizer, maior vai ser a magnitude do resultado. No entanto, mesmo que eu não consiga cumprir as recomendações, eu já consigo adquirir alguns dos benefícios que eu vos fui falando e também todos os outros que não estão relacionados com a Covid-19. Além disso, deve-se sempre conseguir adaptar toda a atividade física às capacidades físicas de cada um, começar de forma com intensidades baixas, volumes baixos, e depois, à medida que se vão sentindo bem, vão aumentando essas intensidades e esses volumes. No caso das crianças, tentar criar sempre oportunidades seguras e equitativas para a prática e promover atividades divertidas e que sejam suficientemente diversificadas para também não se sentirem aborrecidas. No caso dos idosos, fazer uma boa avaliação das capacidades funcionais e, com base nessas capacidades, então adaptar os níveis e as intensidades da prática a essas mesmas capacidades. Dizer-vos também que isto não está presente propriamente nestas recomendações. No entanto, nós sabemos que quando nós fazemos uma atividade física que realmente gostamos, que nos sentimos bem em fazê-la, também é verdade que essa prática vai se manter ao longo do tempo, a longo prazo. Tal como a alimentação, que é um comportamento de médio e longo prazo, em que os benefícios não são automáticos, também a atividade física é preciso haver uma consistência desse comportamento. Como vos disse há pouco, há uma série de contextos em que nós podemos fazer atividade física. No entanto, agora estamos mais circunscritos a fazê-la em casa e também na comunidade, mas sempre de forma isolada, com algumas restrições, e por isso nós lançámos estas infografias que vocês também podem ver no site do PNPAF, pnpaf.pt, como referi há pouco, mas também no site da Covid-19 da Direção-Geral de Saúde, onde nós recomendamos, por exemplo, do que diz respeito ao fortalecimento muscular, realizar exercício com o apoio de objetos que tenham em casa, como por exemplo cadeiras, garrafas de água com areia ou com a própria água, ou então apenas exercícios com o peso do corpo, simples agachamentos, simples extensões de braços, que depois depende também dos ângulos e que podem ser feitas com diferentes níveis de capacidade, tudo em segurança. E depois do que diz respeito à nossa capacidade cardiorrespiratória, o objetivo claro destas recomendações não é aumentar a nossa capacidade de aguentarmos um esforço, mas sim pelo menos não a reduzir, porque está claramente relacionada também com a nossa saúde e também com a nossa resistência a este tipo de contágio. Para isso, nós sugerimos andar o mais possível pela casa, realizar atividades domésticas, e como puderam ver ao bocado, foi bastante prevalente a nível nacional. Tratar do jardim também é uma atividade física. Nós não podemos pensar que a atividade física é só quando nós estamos com o objetivo claro de a realizar, mas o simples facto de eu me estar a deslocar,
de eu estar a fazer jardinagem, já estamos a promover a nossa saúde. E depois também damos a indicação de que se pode dançar, que dançar também é uma excelente atividade física, aproveitar também o facto de estarmos em conjunto, em família, que se calhar antes da pandemia não era tão regular e provavelmente um momento em família também pode ser muito útil para se poder aumentar os níveis de atividade física. Nós lançámos também um diretório onde aqui ainda está disponível, um diretório com uma série de programas que promoveram a atividade física em contexto de isolamento. No entanto, só incluímos atividades que tenham sido do âmbito público. Agora, para terminar, entretanto, perdi o meu cronómetro, não estou a perceber se já estou a exceder o tempo ou não, mas para terminar, gostaria de vos dar a indicação de que, se por acaso foram realmente contraídos com o Covid-19, deve-se retornar à atividade física, sim, mas devem-se obedecer a uma série de requisitos. Esses requisitos são, para nós conseguirmos começar a atividade física, temos que estar assintomáticos de qualquer tipo de sintoma, seja respiratório, seja cardíaco, mesmo do ponto de vista psicológico, devemos estar 7 dias sem qualquer um desse tipo de sintomas para iniciar então uma prática de atividade física faseada. Temos estas 5 grandes fases, eu não vos vou falar assim de forma muito extensiva sobre elas, mas dizer-vos apenas que cada fase deverá durar pelo menos 7 dias. Se houver algum tipo de retrocesso na evolução, ou seja, da condição física, não há problema nenhum em ter que passar para a fase anterior, aliás, até é recomendável, e depois apenas passar a uma próxima fase quando nos sentimos capazes para isso e quando já conseguimos responder a todos os critérios. Numa primeira fase, o recomendado é apenas alguns exercícios de respiração, exercícios de flexibilidade e de equilíbrio, nada que possa aumentar de forma excessiva os nossos batimentos cardíacos. Depois começar a introduzir caminhadas de baixa intensidade, para depois ir aumentando aos poucos até à intensidade moderada, incluindo colocar alguns exercícios de força no início e ir aumentando a sua intensidade ao longo do tempo e, por fim, assim, só depois de passar por todo este processo é que se deve, então, voltar à prática da atividade física que fazíamos antes de termos tido a doença. De qualquer das maneiras, sempre que se vai fazer atividade física ou exercício físico, neste caso, as pessoas devem se sentir que já recuperaram totalmente da atividade física dos dias anteriores. Caso contrário, e caso sintam algum desconforto, devem claramente procurar aconselhamento médico. Muito obrigado. Vocês podem claramente contactar-nos tanto para o meu e-mail pessoal como para o próprio e-mail do PNPAF e nós com certeza tentaremos dar a melhor resposta. Obrigada, Bruno. Ora bem, e eu agora tenho aqui uma tarefa, não sei, não diria que é impossível, porque acho que vamos conseguir responder, mas de facto, ao longo das vossas intervenções, muitas foram as perguntas que foram colocadas e, inevitavelmente, eu acho que vou dar aqui um bocadinho de tempo ao Bruno para respirar e, portanto, vou começar pelas perguntas da nutrição, mas aviso desde já que houve aqui um grande problema, que é, como eu vos disse no início, muitos dos nossos assistentes são professores e, portanto, quando eles ouvem falar em máximo 30 minutos sentados e depois fazerem alguma coisa, começaram a chover as mensagens. Mas nós temos aulas de mais que 30 minutos. Quando começa a haver as sugestões do fazer 200 minutos, pelo menos 2 vezes por semana, e eles dizem, mas nós trabalhamos 10 horas por dia, como é que nós fazemos isto? Eu acho que temos aqui muitos professores, e mais outros profissionais, mas claramente os professores estão muito preocupados com a saúde deles, não é? Porque reconhecem que, efetivamente, por muito que as teorias existam, por muito que as orientações existam, é complicado. E eu não sou professora e sinto a mesma coisa, não é? Eu sento-me às 9 da manhã, eu saio para almoçar, ou melhor, levanto-me à meia da manhã porque consigo descansar para comer alguma coisa, o tal lanche de meia da manhã, depois saio outra vez para almoçar e depois só saio ao final do dia. E se o trabalho que eu tiver em mãos for qualquer coisa de muita concentração,
eu eventualmente ainda fico mais tempo, não é? E trago a comida para o pé de mim. Portanto, eventualmente, quer dizer, há aqui de facto, eu acho que nesta altura da pandemia, há alguma dificuldade às vezes, reconhecendo a importância do esforço feito para que haja orientações, depois há alguma dificuldade na aplicação prática das mesmas. Mas eu ia deixar o Dr. Bruno respirar um bocadinho, mas já lhe deixo aqui, desvendo-lhe um bocadinho que as perguntas vão ser nesta orientação. E em relação ao professor José Camolas, está-me a surgir aqui, surgem várias questões. Algumas delas, eu se calhar, não sei, eu não sei se vão ser mais difíceis ou mais fáceis, mas olha, vou começar aqui, logo para a primeira pergunta que já surgiu, ainda o Sr. Professor estava a começar a falar e já a pergunta estava a cair. Eu penso que ao longo da sua intervenção foi respondendo, de qualquer das maneiras acho que é importante, quanto mais não seja dizer, olha, de facto já falei sobre isso, se voltar atrás vai ver naquele slide que é essa a informação que eu dou. Mas temos aqui alguém preocupado sobre como ajudar, no fundo, adolescentes que já tinham excesso de peso antes da pandemia e que agora, obviamente, que se eram antes obesos, agora ainda estão mais. Há aqui 2 ou 3 sugestões assim rápidas para ver se conseguimos responder a todas as perguntas que entretanto vão surgindo. Pois, a verdade é que a obesidade, sendo uma doença crónica, não se trata de forma aguda, não é? Portanto, nós neste momento o problema acrescentou-se, não é? Agravou-se, e agravou-se exatamente, quer pelo contexto de inatividade que o Dr. Bruno aqui muito bem descreveu e que também agora falou, e que enfim assola todos aqueles nós que temos as ditas profissões mais intelectuais, não é? E portanto que passamos horas a fio sentados no nosso dia-a-dia. E, portanto, no fundo, uma das coisas que, enfim, o Dr. Bruno pode-me dizer se eu estiver a dizer asneira, mas que seria um foco fundamental, era pôr esses adolescentes a mexer. Isso seria logo um ponto de partida fundamental, e que nessas idades, o nutricionista não fica bem dizer isto, mas nessas idades é talvez até mais importante que a questão alimentar, sendo que no caso da questão alimentar, é preciso, sobretudo, criar regra e rotina. Eu vejo alguns adolescentes em contexto de consulta e fiquei surpreendido com um fenómeno dos últimos tempos, que é, vejo muitos adolescentes e jovens adultos que me dizem: eu estou a trocar a noite pelo dia. Isto é, eu deito-me às 4, às 5, às 6 da manhã, acordo depois às 3 da tarde, por isso não almoço, e portanto há uma desestruturação do dia alimentar. E esse é o primeiro ponto, não é? Porque essa desestruturação do dia alimentar não é só do dia alimentar, é do dia total, das horas de sono. E parecendo que não, esta questão, o Bruno tocou isso muito bem, que é a questão da saúde metabólica, das rotinas metabólicas. Nós chamamos vias, não é? As vias metabólicas. As vias metabólicas são como as estradas. Uma estrada que tem um buraco, ou que há um acidente, ou que cai lá uma árvore, fica interrompida e, portanto, fica disfuncional. E, portanto, se eu não durmo o suficiente, se eu não tenho refeições a horários corretos, se eu nessas refeições, é que depois, se há esta desordem metabólica, o que é que acontece? Eu tenho um dos meus doentes tem uma frase fantástica que é: eu quando estou com muitas horas sem comer, perco o bom senso. E esta frase sintetiza muito bem aquilo que é a nossa incapacidade de tomarmos decisões certas no momento certo, e o comportamento alimentar é isso. Há pouco dizia: trago a comida para o pé de mim, e se levar o pacote das bolachas e estiver muito absorvida na sua tarefa, quando der por si não comeu 3, comeu se calhar meio pacote. Porque de repente, se a nossa atenção está focada numa tarefa, desfoca-se da outra, e quando nós estamos desfocados em relação à alimentação, por norma, tomamos más decisões. Comemos demais, comemos pior. E, portanto, uma coisa que é também importante para crianças e adolescentes é fazer aquilo que se chama controle ambiental, que é não ter excessivamente em casa aquilo que eles não devem comer. Depois, o terceiro aspecto, a terceira dica, é de facto voltar a dar valor àquilo que são as refeições em família. Há estudos que apontam neste sentido que fazer refeições em família é promotor de saúde em sentido lato, não só de bom estado nutricional. É promotor de boa saúde mental, é bom promotor de boas relações sociais. Eu lembro-me com muita
enfim, com muito afeto das minhas refeições em família e dos assuntos que se trataram relevantes para o meu crescimento e desenvolvimento como pessoa, e portanto é bom e é importante, na minha opinião, que as famílias também recuperem isso. Temos um pouco mais de tempo, podemos cozinhar em família, podemos comer em família, podemos conversar, conviver e trocar experiências em família. Realmente a saúde é transversal, é holística, não é? E é mesmo nestes aspectos que nós verificamos. Foi muito interessante que tenha agora abordado esta questão da saúde mental. A determinada altura, também no chat, surgia a questão, e a saúde mental? E eu diria que, de facto, ambos acabaram por tocar na saúde mental nas vossas intervenções, e é mesmo isto, para quem nos está a ouvir, e agora fala a psicóloga, não é? A saúde mental é tudo isto. Não é por acaso que os passeios higiênicos, os ditos passeios higiênicos, de facto, ficaram de fora do confinamento, porque era necessário para nós, higienicamente pensando, mas é uma higiene mental, que era nós sairmos dos nossos contextos e podermos dar a nossa volta, não é? Sem falar dos benefícios a níveis físicos, e aqui também na alimentação voltamos ao mesmo, não é? Esta possibilidade de tornar o hábito de nos alimentarmos também algo mais do que simplesmente ter um prato à frente, não é? Temos o prato, temos a família, podemos ir conversando, aquilo que referia também durante a sua intervenção, o comer devagar, não é? Já agora que se vai comer, mas que saiba bem. E eu muitas vezes, quando de vez em quando ia aos restaurantes chineses, japoneses, macrobióticos, enfim, aqueles em que se come com pauzinhos, não é? Eu muitas vezes dizia, por isso é que eles são todos magrinhos, os chineses, japoneses, não querendo com isso ser preconceituosa, mas eles demoram tanto tempo a comer que não podem comer tanto como nós comemos habitualmente, porque de facto para comer o arroz com pauzinhos não pode ir aquela quantidade que nós levamos num garfo, não é? Passando aqui esta brincadeira, mas era um pouco o raciocínio. Pegava nesta questão também da saúde mental, pegando ainda nesta pergunta do adolescente obeso, que se calhar também poderá passar por várias mentes de quem nos está a ouvir, e perguntava ao Dr. Bruno, porque também se falou muito desta questão dos ginásios terem oferecido alguns serviços online. E eu até, pegando também aqui, se me permitem, enquanto psicóloga, digo assim, muitas vezes para estes adolescentes que já são obesos, uma das dificuldades é começarem a fazer atividade física em contexto público e não quererem ser vistos pelos colegas, não é? Porque não querem trocar de roupa, porque não querem demonstrar a sua falta de jeito ou a sua incapacidade, mais do que falta de jeito, a sua incapacidade. Até que ponto é que também, de um ponto de vista de saúde mental e de ajuda a estas pessoas que na sua autoimagem já estão com alguns problemas, não é? De lidar com a própria imagem, até que ponto é que esta possibilidade de ter o ginásio online acaba por ser um benefício? E aproveitava também para encaixar aqui outra pergunta, que assim o Bruno responde em 2 em 1, que tem a ver com a questão das vantagens da prática desportiva ao ar livre quando comparada com os ginásios. Portanto, será melhor a prática ao ar livre, especialmente quando falamos em exercícios de intensidade baixa ou moderada? Okay, antes de mais, só fazer um reforço ao professor José e aproveitar as palavras do professor José quando falou na questão da família. Eu também tentei dar essa indicação, porque a verdade é que a pandemia trouxe-nos coisas muito más, mas uma das melhores coisas que nos trouxe foi a oportunidade de termos tempo com a nossa família. E se também é verdade que é importante haver esta refeição junto com a família, aliás, eu penso que a própria dieta mediterrânea promove isso mesmo, o professor diria-me se estivesse errado, também a atividade física em família é mais proveitosa, tem também mais benefícios e também do ponto de vista de saúde mental e, por exemplo, uma brincadeira lúdica em casa com os filhos, com os netos, vai promover a atividade física de toda a família e acaba por ser também um momento de diversão entre família e isso é bastante interessante. Relativamente à saúde mental, eu diria que ao bocado disse que os benefícios da atividade física eram a longo prazo, a médio e longo prazo, mas se pensarmos do ponto de vista apenas da saúde mental, talvez seja o caso em que o exercício consegue ter um impacto mais instantâneo. Eu quando faço exercício, nos momentos a seguir eu vou me sentir melhor comigo mesmo, eu vou sentir um bem-estar muito maior e por isso é que também estes passeios higiênicos que referiu são tão importantes, porque além de conseguirem manter o nosso peso, manter a nossa condição física, capazes
de dar resposta às nossas atividades da vida diária, também do ponto de vista da saúde mental, e eu referenciei um estudo que mostrou que quando nós mantemos atividade física, temos menos níveis, menos sintomas depressivos, menos ansiedade, sentimos menos stress. Um dos principais fatores para a prática de atividade física que vimos no nosso inquérito foi exatamente a gestão do stress, e isso tem vindo a ser cada vez mais reconhecido. Aliás, eu até diria que a pandemia, e com amigos meus que eu tenho conversado, eles têm sentido muito mais necessidade de fazer atividade física porque sentem que é o momento deles. É o momento em que eles saem do computador, saem do sofá e vão fazer algo por eles. E nesse aspecto, eu penso que daqui para a frente, se as pessoas quiserem manter este comportamento, vai ser um futuro mais risonho ao nível dos níveis de atividade física, porque as pessoas realmente sentiram essa necessidade, porque se antigamente andavam em todo o rebuliço que é o dia-a-dia atual, em que estamos sempre a trabalhar, só pensamos em trabalho e não temos tempo para nada, é o stress do trânsito, é o stress de tudo e mais alguma coisa. Agora já não passamos por nada disso e já estamos a sentir realmente essa necessidade. Respondi à primeira pergunta? Sim, eu penso que sim, a questão da saúde mental. Okay. Relativamente à segunda pergunta, vários estudos mostram, aí há um conceito que é o green exercise, que no fundo é o exercício na natureza, que do ponto de vista da saúde mental também traz mais benefícios. Há mais bem-estar eu fazer exercício ao ar livre, na natureza, seja no mar, seja na floresta, seja no próprio pardão, seja na rua. Há realmente mais benefícios. Agora, isto também tem tudo a ver, e eu acho que disse isso na apresentação, que a atividade física vai-nos trazer mais benefícios quanto mais nós gostarmos de a fazer. Se eu gostar muito de ginásio, eu vou sentir muito bem a fazer ginásio. Se eu gostar muito de fazer surf, eu vou sentir muito bem a fazer surf. Por isso eu não diria que o que vai definir os benefícios a nível da saúde mental vai ser o local, mas sim o gosto da própria pessoa. Muito bem. E agora, vou voltar-me aqui para o professor José Camolas, pegando um bocadinho no que dizia há pouco, nós quando estamos, no fundo, sem nos alimentarmos, perdemos o sentido, não é? Ficamos sem noção. Porque há aqui uma pergunta que eu aqui já não sei muito bem se nós ficamos sem sentido ou com sentido, que tem a ver, e não é só uma, houve várias pessoas que questionaram, relativamente aos jejuns intermitentes. Isto nós sabemos que vamos tendo aqui várias modas, não é? E realmente eu própria também tenho vindo a ouvir falar agora desta nova moda que surgiu, que é o tal jejum intermitente. Eu sei que se calhar só o jejum intermitente e as várias modas de dietas dariam pano para mangas, mas mais uma vez pedi assim uma resposta curta para conseguir ainda encaixar aqui mais algumas perguntas. A resposta curta é: os seres humanos são diferentes em vários aspectos e também do ponto de vista metabólico, o que implica que provavelmente, tal como há uns doentes que reagem melhor a um antidiabético oral e outros a outro, ou anti-hipertensor e outros a outro, também vão haver pessoas que vão reagir mais a um regime de dieta do que a outro. E, portanto, a mensagem que eu queria deixar é: o jejum intermitente, o que não é de certeza absoluta, é uma dieta ótima para todas as pessoas. Isto não é de certeza. Poderá ser útil para algumas pessoas e em algumas situações. Sim, uma resposta curta. O resto são explicações complicadas, só para dizer que não há estudos em humanos que nos permitam tomar decisões concretas, e aquilo que se diz dos múltiplos benefícios do jejum alternado, ou do jejum intermitente, ou dos vários regimes, está sobretudo demonstrado em leveduras, em moscas da fruta, enfim, não em seres humanos. Está silenciada. Silenciada. Perfeito, estava a dizer curto e incisivo, assim consigo encaixar aqui mais uma pergunta, mas voltava ao Dr. Bruno e esta questão que os professores estão a colocar repetidamente, não é? Muitas horas ao computador, muito pouco tempo para lidar com tudo que são as necessidades, aulas, porque depois há aquelas do online com os alunos, depois há a preparar aulas, depois ainda há a ter que, se calhar, ajudar os filhos nas atividades dos próprios filhos também online. Portanto, onde é que fica, que tipo de sugestões, e já sabemos que deu algumas na sua intervenção,
mas como é que poderemos, pelo menos, serenar aqui os ânimos, dizer assim 2 ou 3 dicas para que mesmo quando obrigado a estar no computador a trabalhar, consigamos manter alguma atividade física? Eu já estava à espera desse tipo de comentário, aliás, é muito comum haver este problema, porque realmente 30 minutos eu próprio não consigo cumpri-lo, porque, pronto, eu sento-me ao computador e 30 minutos passam num instante. Mas a melhor indicação que nós podemos dar é tentar, ao máximo, poder interromper esse comportamento sedentário. E há uma série de estratégias, por exemplo, quando me ligam, eu passo cerca de 12 horas sentado por dia, não de forma seguida porque faço este tipo de interrupções, mas trabalho muito ao computador e isso exige que eu passe muito tempo. E uma das formas que eu tenho de interromper o comportamento sedentário com atividade física mais leve é quando atendo uma chamada telefónica, eu levanto-me e ando pela divisão, por exemplo. Às vezes temos que imprimir documentos, tentar ter a própria impressora longe de nós para nós nos obrigarmos a levantar para ir. Nós, quando estamos ao computador, não precisamos de estar sentados. Nós podemos, há uma série são as chamadas standing desks, em que nós conseguimos estar a trabalhar em pé, mas mesmo não o sendo, se calhar se fizermos assim uma pilha de livros, já conseguimos estar com o computador mais acima e em vez de estarmos a trabalhar sentados, estamos a trabalhar em pé. Promoverem também nas próprias aulas, que são aulas, por exemplo, de 90 minutos, um momento em que os alunos se possam levantar durante a aula, fazer alguns exercícios simples de resistência manual, fazer força uma mão contra a outra, ou um cotovelo contra a mão, utilizar as pernas. Se calhar é uma forma de nos ativarmos e ao mesmo tempo estamos a quebrar aquela monotonia do comportamento sedentário. Obrigada. Eu sei que é sempre complicado, não é? Mas são ótimas dicas. A questão do telefone, eu próprio faço. A verdade é que nós temos que nos recriar e temos que ser criativos. Voltando à alimentação, surgiram depois algumas questões que eu também acho que podem ser importantes, porque são às vezes mitos, não sei se mitos, se verdades, o professor José Camalas nos dirá. Relativamente, e se calhar vou juntá-las todas, porque se calhar poderá ter uma resposta mais rápida, por um lado, mas também mais completa. Relativamente à hidratação, portanto, beber água, se dentro ou fora das refeições. E na mesma lógica, a fruta, há quem diga que ela deve ser comida antes, se sim, porque se é uma questão só de, no fundo, já saciar o organismo para depois se comer mesmo à própria da refeição. E também, juntando aqui a questão do peixe e da carne, ou melhor, uma das nossas convidadas que nos está a assistir diz que, sendo o peixe normalmente considerado mais saudável que a carne, neste momento, com a questão dos microplásticos, ela põe um pouco em dúvida. Então, se calhar juntava aqui estes 3 temas, novamente para uma resposta mais ou menos concisa. Estou a desafiar-vos a serem criativos. Pronto, a questão dos microplásticos, tal como a questão da poluição e por aí fora, é uma problemática que nos atinge em todos os níveis e também na alimentação. Daquilo que sabemos, ainda assim, continua a ser uma opção alimentar saudável, o consumo de peixe. Naturalmente, com todas as problemáticas, que não são só os microplásticos, é também a produção intensiva hoje em dia de peixe e por aí fora, mas daquilo que sabemos, digamos que entre aquilo que é menos bom e aquilo que é bom, aquilo que é bom ainda continua a prevalecer. No caso do beber água à refeição ou fora da refeição, na refeição e fora da refeição. Hidratar é muitíssimo importante, sendo que aqui depois à refeição, eu acho que é importante nós termos uma noção de volume da refeição. Isto é, se eu beber 1 litro de água à refeição, se comer um prato de sopa e se comer um segundo prato, eu já vou quase num volume de 2 litros. Ora, se naturalmente o meu estômago devia ter uma volumetria à volta de 1 litro, então eu estou a consumir o dobro e, portanto, estou a estimular eventualmente a dilatação do meu estômago e, se isso acontecer, um estômago de maior dimensão, enfim, vai acarretar mais comida e, portanto, mais necessidade de comer, sobretudo naquele dia que eu não beba tanta água. Relativamente à fruta, no princípio, no fim ou durante a refeição, é uma preferência de cada um, pode até fazer mais sentido para a pessoa, porque eu prefiro comê-la fora da refeição como refeição intermédia.
Portanto, é muito uma questão de preferência. Remeto para aquele último slide, apontando ali para as 2 a 3 peças de fruta por dia, porque para além disso, aparentemente, na maioria de nós, e reparem que aqueles são valores médios, na maioria de nós não há uma grande mais-valia, um grande valor acrescentado. Muito bem, agradeço novamente. De facto, está assim, é um exercício de contra o tempo. Já temos aqui um comentário que nos dizem que realmente nós a brincar aqui, já estamos sentados há 1h30, não é? Verdade seja dita. Diga, doutor Bruno. Eu já respondi. Nós já? temos que pensar. É verdade. Eu tenho que confessar que eu compensei antes, porque eu tirei um bocadinho ali 1 horinha antes para ir fazer o meu exercício físico e depois estar convosco mais calma. Mas é um bocadinho isto. Eu acho que, e de facto as perguntas vão surgindo, mas eu estou-vos a ouvir e efetivamente eu quase que diria que a conclusão final que poderíamos tirar das vossas várias respostas é sempre que no equilíbrio é que está a resposta. Não podemos, de facto, agradar, e neste caso a gregos e a troianos. Surgiram-nos inclusive perguntas relativamente ao IVA dos ginásios, já que é tão importante a atividade física, então porquê que o ginásio é que tem o IVA mais elevado? Eu penso que a pessoa que colocou a pergunta não me levará a mal que eu não vá colocá-la aqui, porque de facto também não nos diz, no fundo não nos diz respeito, não nos compete a nós legislar nessa questão e se calhar neste momento o grande interesse destes webinários é nós procurarmos e apontarmos pistas de trabalho, pistas de futuro. Obviamente que também sinalizamos os problemas. Obviamente que também tentamos perceber em que é que nós podemos, se calhar a posteriori, enquanto instituições, porque cada um de nós aqui presente representa uma instituição, não é? E, portanto, poderá também depois fazer chegar estas preocupações a quem de direito, mas, acima de tudo, estes webinars servem justamente para pistas, para reflexão de como atuar, quer na vida individual, quer nas nossas práticas profissionais. Tenho aqui uma pergunta que eu sei que será de difícil resposta, no entanto não queria passar em branco pelo caso pessoal que é. Na realidade, um professor com obesidade, doente cardiovascular, com apneia de sono e com depressão. Portanto, eu diria que aqui junta, o professor Canolas falava na tempestade perfeita, eu aqui diria também é realmente uma tempestade perfeita, não é? No sentido em que surge, efetivamente, numa pessoa só, uma série de condições que não são fáceis, não é? E não ajudam também a que possamos ter aqui alguma sanidade mediante esta situação toda. Continuando na partilha, toma medicação, está preocupado, obviamente que sim, porque está preocupado com a perda de peso. Passa muito tempo ao computador, gostava de praticar ciclismo e natação, mas agora está impedido de o fazer. Consultou o nutricionista, mas em 2 meses perdeu apenas 6 quilos. E pergunta como é que pode resolver o problema. Nós já vimos que esta resolução é mais sistémica, poderá demorar o seu tempo. Eu se calhar prendia-me neste apenas, professor José Camolas. Será que nós podemos dizer que perder apenas 6 quilos em 2 meses, num período de confinamento, é mau? É porque eu diria que é bem bom. Eu diria que é notável. Esse é um fator importante. Para nós termos a ideia da dimensão do problema, o sucesso de tratamento da obesidade hoje em dia é inferior ao sucesso de tratamento da maioria dos cancros. Portanto, é mais difícil tratar a obesidade do que tratar a maioria dos cancros. E, portanto, alguém que perde 6 quilos em 2 meses tem de estar muito orgulhoso de si mesmo. Eu costumo dizer que os meus doentes têm sucesso, são assim uma espécie de super-heróis, porque vencem uma batalha que é muito, muito difícil de vencer. Eu acho que, sobretudo, o desafio é esse. O desafio é eu ser capaz de me felicitar com a minha vitória. Ora, alguém que tem esse quadro clínico, no fundo tem um vento intenso a jogar contra o seu sucesso e que obtém esse resultado, precisa de olhar sobretudo para esse resultado como uma bandeira e um incentivo. 6 quilos em 2 meses é notável. O que é que há a fazer? Há que continuar, há que ter noção que o mais provável é que não continue a perder 3 quilos a cada mês. O mais provável é que vá ter períodos de estagnação.
o mais provável é que vá ter períodos em que pode recuperar ligeiramente o peso. O caminho da perda de peso é um caminho longo, cheio de obstáculos, mas o sucesso avalia-se no longo termo. E, portanto, de repente, este é um ótimo ponto de partida para continuar. E volto a dizer, é um ótimo ponto de partida, ainda mais importante pela adversidade do contexto clínico. Portanto, com tanto peso clínico, com tanto fator adverso, numa situação de confinamento, perdeu 6 quilos, só tem mesmo que se parabenizar, isto é, hoje ainda olhar para o espelho e felicitar aquela pessoa que está no espelho. Obrigada, porque era mesmo isso que eu estava a pensar e nós não combinamos a resposta, mas de facto quando vi o comentário achei mesmo que era essa a questão e acho que mais uma vez vos digo, para mim não consigo deixar de ser a psicóloga neste momento quando vos estou a ouvir falar sobre estas questões, não é? Nutrição, atividade física tem muito a ver com autoestima, tem muito a ver com autoconceito e portanto nós temos que também saber recompensar-nos, temos que nos saber avaliar, não sendo propriamente muito maus para nós próprios. Temos que perceber que a situação não está fácil. Conseguir, eu diria que quase, conseguir manter o nosso peso em situação de confinamento já é bom, portanto, não vamos querer se calhar mais do que aquilo que é possível neste momento, não é? E vamos tentar, como dizia o Dr. Bruno há pouco, tentar criar formas criativas de ainda assim ir contra a adversidade e, portanto, se já sabemos que vamos ficar sentados, tentar compensar quando podemos não estar, por exemplo, em vez de estarmos depois sentados a ver televisão, às tantas é a ver televisão que vamos estar a andar de um lado para o outro, ou vamos, enfim, deixar de ver televisão e aproveitar para o passeio higiênico ou para outro tipo de tarefas. Eu acho que a hora já vai longa. Acho que este webinário, até pela participação que teve tantas pessoas, tanta pergunta, prova que, mais uma vez, estes são temas que nunca estão propriamente terminados, não é? Podemos continuar a falar eternamente e vamos sempre perguntar mais coisas, vamos querer saber sempre mais coisas, mas acho que isso também se deve louvar, porque nós estamos aqui, de facto, há quase 1h30, 2 horas, e também é de louvar nós queremos ter, ao final de um dia de trabalho, esta disponibilidade para saber mais até de um tema que, porventura, até já sabemos alguma coisa ou que consideremos que não é tão desconhecido quanto isso para todos nós. Surgiu também aqui algumas questões ao longo do webinário, dizendo que este trabalho é um trabalho que deve ser feito o mais cedo possível, nomeadamente nas escolas, e isso é verdade. E isso é o trabalho que tem vindo a ser feito, eu diria que por todos nós, cada qual na sua área, e há de facto um trabalho, nomeadamente a nível do Núcleo Regional do Norte, que é aquele que eu conheço melhor, obviamente, da ARS Norte, com o programa PASSE, que trabalha a alimentação em jardim de infância e primeiro ciclo, portanto, isto é uma realidade. Este programa é reforçado a nível nacional por um programa da própria Liga Portuguesa contra o Cancro, que se chama Super Saudáveis, e portanto também nós fazemos este reforço num programa que é, no fundo, mais lúdico-pedagógico, mas que reforça a ideia da necessidade de termos novas experiências, de conhecermos novos alimentos, de não ficarmos naqueles que já são os comumente consumidos. E depois, de um ponto de vista mais geral, em termos de educação para a saúde, a realidade é que temos vindo justamente a trabalhar nestas questões da alimentação, da atividade física, da prevenção do cancro no geral e, acima de tudo, da promoção de saúde. Portanto, para todos os colegas que estejam presentes, que não conheçam o nosso trabalho, reitero também aquilo que os nossos convidados já disseram, estamos sempre disponíveis para podermos ser contactados e em qualquer momento começar um trabalho de parceria com escolas, com a comunidade, com as autarquias, com os centros de saúde. Há realmente pessoas de variadas zonas e de variadas áreas neste webinar. Aos nossos convidados, queria agradecer de coração pelas valiosas contribuições, pelo facto de nos terem conseguido manter aqui atentos e empenhados em cada vez haver mais perguntas, e elas continuam, e estamos a ver os comentários, portanto, são todos muito prazerosos de verificar. Queria-vos dizer que foi um enorme gosto conhecer-vos, de facto foi hoje mesmo que nos conhecemos e que tomamos contacto uns com os outros, mas que espero que nos seja viável num futuro próximo continuarmos a contactar e eventualmente ter algum projeto em comum. Será mais fácil, porventura, com o Dr. Bruno, uma vez que está mais aqui pertinho de nós, mas a atividade física acaba por ser efetivamente uma das áreas que também
a Liga tem todo o interesse em promover nas escolas, portanto, estou perfeitamente ao vosso dispor para o que considerarem ser necessário do Departamento de Educação da Saúde para a Saúde da Liga Portuguesa contra o Cancro e, obviamente, se for necessário, também fazer pontes a nível nacional para que, em parceria, consigamos fazer alguma coisa. A todos vós que já se vão despedindo e que nos vão dando os parabéns e mandando mensagens tão simpáticas e que nos sabe tão bem ouvir, dizer-vos que foi um gosto ter-vos a vocês desse lado, foi um gosto termos tido, eu acho que tivemos perto de 300 pessoas na altura com mais assistentes neste webinário. Reforçar-vos o pedido que vos tenho feito ao longo dos últimos meses, que continuem a inscrever-se, continuem a divulgar, mas, por favor, se inscreverem, efetivamente tentem vir, porque o facto das nossas salas estarem mais limitadas, depois, quando não temos as pessoas todas, acabamos por estar a ocupar lugares que poderiam ser para outros, é sempre importante também termos essa consciência, reforçar que o webinar ficará posteriormente disponível na nossa página de YouTube da Liga Portuguesa contra o Cancro, Núcleo Regional do Norte. Por último, o convite da praxe, já sabem, no próximo dia 10, temos então uma nova conversa com o 10, com o vosso 10, neste ciclo de prevenção a dobrar. Desta vez, em abril, será relativo à comunicação em saúde e vamos partilhar boas práticas. Portanto, prevê-se também um webinar muito bom, muito participativo, em que vamos ouvir falar do que se vai fazendo em variadas instituições, vamos ouvir também mais uma vez os especialistas e, acima de tudo, vamos todos aprender mais em conjunto para conseguirmos chegar a um nível de saúde potencialmente melhor para todos nós. Muito obrigada, aos nossos convidados também, obrigada de coração e espero ver-vos em breve. Muito obrigado. Muito obrigado.